Vamos lá. O Sport fez sua parte, tá? Indiscutivelmente ele fez sua parte, consegue a segunda vitória em casa na Série B, tá ali no G4, é o terceiro colocado, né? Mesma pontuação da Chape, né? Mas com saldo de gols menor, atrás do Bahia, que tem 10 pontos. O Sport faz até aqui o roteiro básico de uma campanha para a disputa do acesso. Vence os jogos em casa, empata os jogos fora e assim consegue dar uma estabilizada ali num 2022 de crise e tem resultados, né, para pensar no retorno à Série A. Vai ser difícil, como eu falei no programa de ontem no Raiz, é uma Série B disputada palmo a palmo, é uma Série B onde os pontos flutuam dentro dos jogos. Eu acho que a gente viu na Ilha do Retiro mais uma partida que deu Sport, né, poderia ter sido empate, e até pelo começo do jogo, o Ituano perdeu chances claras, poderia ter dado o Ituano. A gente estava comentando há pouco aqui sobre o roteiro de Londrina, de Cruzeiro e Londrina, né? O Londrina fez um gol, o VAR ali no ajuste, né, anulou o gol do Londrina e minutos depois o goleiro do Londrina tropeça na bola e entrega um gol para o Cruzeiro. Então são jogos que estão sendo disputados ali, o ponto está flutuando, pode ser de qualquer um, e nesse cenário, no equilíbrio, o Sport está conseguindo extrair o que dá para extrair de um time limitado. Tá? Fred, Então, não seria loucura até o Sport ter 4 pontos hoje e estar na 10ª colocação? Não seria. Não seria. Jogou para 4, jogou para 10, jogou para 8. Isso. Você tem várias, porque aquele pênalti de Búfalo foi muito pênalti também, contra o Guarani. Exato. Então, poderia ter 10, poderia... É como eu falei, os pontos estão flutuando. Então, Cauê, já que você começou, eu queria a tua análise, tá? Dessa vitória. Uma vitória que a gente vai ter divergências aqui. A gente vai ter divergências. Sim. Eu sei que a gente vai ter divergências e a torcida divergiu no estádio. No Twitter, eu já percebi uma divisão também. Eu quero saber como você avalia os caminhos que levaram o Sport para esse 1-0 duríssimo, né, contra o Ituano. Depois do jogo, Fred, eu comecei a refletir, vamos dizer, até como se fossem legados. E aí pensei em como se fossem três pontos temporais, vamos dizer assim. O hoje foi um time que o desempenho do time em si, eu achei bem fraco, repetindo um pouco dos jogos anteriores, claro, com algumas diferenças que você já deu para ver com o Giovani no time, mas foi um desempenho que ainda é muito difícil de você enxergar evoluções significativas. Tudo bem que a gente tinha, que o Sport tinha do outro lado um adversário que possivelmente dos adversários que enfrentou foi o mais organizado. O Ituano é um time que já tem uma base do ano passado. Essa defesa do Ituano é a mesma coisa do Sport, que vem com uma defesa super forte, que já é uma defesa do ano passado. É a mesma defesa do Ituano do ano passado, somente Bernardo, se não me engano, que ele era reserva do time durante boa parte do ano passado e depois se tornou titular, mas era um cara que já estava no grupo ali e jogava por diversas vezes. E é um time que já está na mão aí de Mazzola há um certo tempo. Então, é um time muito azeitado, é um time muito organizado e que eu não esperava que o Sport fosse ter tanta facilidade nesse jogo. Eu imaginava que ia ter dificuldades como encontrou. Só que eu pensei que o Sport encontraria talvez conseguiria algumas evoluções demonstradas dentro de campo com melhores oportunidades de chance de gol. E o Sport, mais uma vez, foi muito escasso nessas oportunidades. Voltando à questão do tempo, aí vamos para o segundo ponto, que aí eu enxergo como o amanhã, eu começo a ver algumas sinalizações que talvez possam ser positivas para esse futuro a curto prazo. Que a gente começa a ver um Giovani em campo, e enxergar nele talvez não o 10 que fosse necessário para o Sport, que seria um 10 de maior velocidade, mas é o 10 que o Sport tem. É o Por 10 15 que o minutos, encher os olhos, né? 15 minutinhos, Exato. 15, 20 minutos de altíssimo nível, né? Exato, mas aí a gente vai precisar ter o Giovani por mais tempo, mas com aquele mesmo poder de ser aquela formiguinha em campo. O cara que aparece, que pega na bola, que controla o jogo,
que acelera passe, que segura o passe. Então, é esse cara que precisa ser mais presente em campo, e quando ele estiver presente em campo dessa maneira, com certeza vai ajudar muito. Porque aí, possivelmente, com o andar da carruagem, as outras peças vão evoluir. E o time vai começar a jogar em função também desse camisa 10 que não se tinha. Ao mesmo tempo, pensando nesse amanhã, você também tem a volta aí de Everton Felipe. Queira ou não, eu enxergo o Everton Felipe para essa posição. Não é que Everton vai necessariamente ser o titular, mas são opções que Gilmar Dalpozo começa a ter quando ele atrás ele não tinha, ele estava usando Nares por não ter outro, por não acreditar em Alain, por não querer botar Blas, pelas circunstâncias das escolhas dele. Mas aí você começa a ter essas opções. Um pouco mais atrás, você começa a ter a opção de Nares, que botou hoje, e em alguns momentos você começa a ver, tudo bem, que o futebol de Nares, eu nunca fui fã de Nares, porque eu acho que Nares é aquele jogador muito de momentos excepcionais e de grande parte escondido, mas é um cara que tem algo a apresentar. E talvez quando o futebol do Sport começar a se encaixar, esse futebol dele de maior qualidade se torne mais frequente. Então você começa a ter duas opções ali de Bruno Matias com seu estilo de formiguinha de futebol. Mas depois de partidas ruins como meia, Nares foi bem, né, na dele hoje. Na dele, eu acho que ele entrou bem. Eu acho que ele foi de boa. Eu acho que estava sendo queimado jogando ali. Talvez pela necessidade. E aí, hoje, na dele, já foi outra coisa. Não é que o time tenha saltado da água para o vinho, mas você já vê o Nares mais na função dele, mais dentro das características dele de jogar de frente para o gol. Não numa posição que muitas vezes você se incomoda de estar batendo costas com o zagueiro de frente para você. E você vai ter também, para completar esse meio de campo, quando o Fabinho puder jogar, uma opção que vai dar uma qualidade na saída de bola e do passe muito significante em relação a William Oliveira, que já era, pelo menos para mim, não foi nada surpresa ser o que ele está apresentando. Talvez o que a gente estava até conversando na Água Suja hoje, Cássio com o pessoal lá do Ceará, é que como o Sport é um time que ainda procura encaixe, o Ceará era um time que já vinha num certo encaixe, as fragilidades de William Oliveira talvez fossem menos perceptíveis para quem estivesse de fora. Mas é um jogador que atrapalha muito esse contexto do esporte de criação. Então, eu vejo ao menos essa sinalização para uma, vamos dizer, nesses recortes de temporais que eu fiz, de um amanhã que dá para você acreditar. E o terceiro tempo... E aí os 8 pontos ajudam demais, né? E aí é justamente o terceiro ponto, que é o fim do ano. Que esses 8 pontos é fundamental para o fim do ano. Lá no fim do ano, a gente não vai estar falando que o Sport jogou mal 4 jogos aqui, que penou para fazer esses 8 pontos, não. A gente vai estar somando esses 8 pontos que vão estar sendo carregados na nossa bagagem para lá. Então, esses 8 pontos foram essenciais, independentemente do futebol apresentado, para o campeonato em si. Agora, é necessário evoluir. É urgente evoluir, porque vai ter uma hora que o futebol vai cobrar para ter o resultado um futebol melhor. Mais criações de oportunidades. A gente sabe que o sistema defensivo do esporte é muito compacto e vai levar o esporte a poucas derrotas nessa competição, muito provavelmente. Só você entrar num parafuso, num momento de espiral descendente muito grande, que é muito difícil isso acontecer. Então, esse sistema defensivo do esporte vai levar o time, provavelmente, a perder muito pouco nessa competição. Porém, a gente vai precisar que o time amadureça nas criações ofensivas, amadureça, sobretudo, na movimentação. Deixe de ser um time estático, que continua sendo muito. Eu até brinquei, é um time muito de totó, de pembolim. Os caras muito na mesma linha e que não mexem. E quando o mínimo de futebol, eu vou brincar com o termo, mas que de pelada, vamos dizer assim, aconteceu, que é tipo, eu não preciso ser um robô e ficar aqui na minha posição. Eu posso sair um pouco, eu posso buscar a bola aqui, eu posso ir na direita, eu posso quebrar um pouco para a esquerda. E quando isso aconteceu, que foi até no momento que que Dalpozo, eu acho que foi o primeiro jogo dele que ele abriu mão de ter Juba nas pontas, seja na direita ou na esquerda,
isso nas pontas, mas fazendo mais um meio, vamos dizer assim, e botou 2 caras teoricamente, de velocidade pelos corredores. E conseguiu que o time teve uma fluidez maior. Vanegas entrou bem, até dando spoiler, para mim foi o melhor do time, por mais que tenha sido um recorte pequeno, mas foi o melhor do time diante desse contexto. Mas você consegue ver a partir dali o futebol solto e necessário para esse time muitas vezes diante de times postados, você precisa fazer o diferente. E a individualidade é muito necessária aí. E quando você tenta alguma coisa diferente, dá um drible, você já quebra aquela marcação, você já desmonta um pouco daquele sistema defensivo que estava muito bem postado do Ituano. Então, Fred, eu tentei nesse comentário, não me atinar tanto ao jogo, mas olhar para frente. E eu acho que esse olhar para frente é necessária evolução. O time continua jogando mal, continua. Mas o importante é que a bagagem dos pontos, a gordurinha está sendo feita. E isso é importante até para que Dalpozo consiga, de alguma forma, se blindar das críticas que são merecidas, que é necessário se cobrar a evolução do time, mas que também a gente não pode também jogar completamente o trabalho no lixo, porque os 8 pontos estão aí. Poderiam ser 4, são 8, como poderia ser 10. Mas é necessário evoluir. E as peças estão chegando, ele vai começar a ter mais opções de jogadores para poder usar, e até nisso acaba um pouco as muletas dele também de cobrança. Ele vai precisar realmente mostrar uma evolução para esse time também render mais. E ele estava pressionado, né? A comemoração dele no gol, né? Dando Isso. golpe de karatê ali na bandeirinha, mostra um pouco a pressão. Você sabe, né, Fred? O cara sabe, né? O cara sabe. Sabe. A escalação representou um pouco de pressão, né? Ele fez correções fez ali. Simples. Ele foi pelo senso comum, né? Bem. O senso comum pesou. O senso comum pesou. Foi. Né? Foi. Mas a escalação. Mexeu bem. Mexeu bem, dentro do possível. Mexeu bem. Até nessa mudança de Juba, que eu acho até um pouco fora do óbvio dele, do que ele vinha fazendo. Mas ali, para mim, foi bom. Até para você sentir como é que Juba se. E Juba, até onde eu sei, parece que jogou assim na base de Serra Talhada. E Juba não dá para tirar, né? Juba é um jogador que você não pode tirar hoje. O esporte ficou refém. O esporte ficou meio que refém ali. Porque, sobretudo, quando está ganhando. Porque, quando está necessário, na necessidade de fazer um gol. Porque pode sair um chute e o cara fazer o gol. Então o esporte está refém dele. Eu dou exemplo, nisso foi bom sentir isso daí. Eu dou exemplo de esporte CRB. Eu comentei com o Celso, eu disse, Celso, eu tirava a Juba. Aí Juba foi lá, fez o terceiro gol. Na final da Copa do Nordeste, jogo de ida, Celso, e aí a gente falou, porra, tá vendo? Ó, teve uma lição aí, hoje não dá para tirar a Juba. Aí, final da Copa do Nordeste, Celso para mim disse, eu tirava a Juba. Aí Juba foi lá, cruza a bola que faz um gol, e ficou 2 vezes a lição que não dá para tirar a Juba, e hoje não dá para tirar a Juba, tá? Então, realmente, aquele momento ali no meio, eu até me surpreendi. Porque, em tese, quando ele fez a mudança, eu disse, vai sair Juba, né? Mas, rapidamente, Giovani já tinha encostado ali, ele opta, né, por Juba no meio. Mas, enfim, eu vou trazer agora a análise de Cássio, depois a gente aprofunda alguns pontos, algumas escolhas, e até mais sobre Dalpozo, mas eu queria a avaliação de Cássio desse 1-0, que assim, Cássio, todo mundo sabe que o Sport não jogou um grande futebol. Isso aí não tem ninguém que vai dizer que o Sport, como jogou várias chances. Mas eu acho que nem sempre o merecimento de uma vitória e até mesmo uma análise de uma evolução, de uma consistência do time, ela se dá apenas pelo número de chances criadas. Eu acho que existem outras coisas para se ponderar. Cauê citou o sistema defensivo, depois eu vou pontuar um pouco sobre isso. Mas eu queria a tua visão, né, do quanto se coloca de positivo, não só... Os 3 pontos todo mundo sabe que são muito positivos. Mas tem mais coisa positiva, né, Cássio, para a gente colocar, mesmo não sendo uma noite de sequência de gols perdidos. O time do Sport, a escalação que você falou, foi um pouco de pressão. Beleza, pode ser de pressão, mas pode ter sido também... você agora foi Ice, eu vou ser Fire. Pode não ter sido pressão, pode ele ter reavaliado e falar, realmente, ele pode ter achado que era melhor outra formação e não ter mudado com pressão. Eu não estou dizendo que é o que eu acho, não. Estou só sendo o Fire da situação que ele pode ter simplesmente avaliado. Meu irmão, tá na hora de Juba ser na esquerda. Ezequiel
não está melhor do que Everton, e Giovani, o Sport tem que ter o meia. Então, a escalação, na medida do possível, era a melhor disposição, porque o Buffalo não estava à disposição, né? Foi o Sport estreou o Kaique, o Buffalo acabou sendo poupado, desgaste muscular, e de fato ele estava, embora não tenha tido uma lesão, mas ele vinha na sequência todos os jogos, assim, e colaborando, ele tem até participado com o gol, tabelou no gol de Juba lá em Criciúma, tinha sofrido o pênalti contra o Guarani, ou seja, vinha até sendo uma figura útil. Só que esse time do Sport, apesar desses primeiros minutos, onde o Sport teve um controle de bola gigantesco, eu acho que o Ituano demorou quase 3 minutos para ter a bola, assim, não era roubar a bola, para ter a bola e trocar um passe, porque o Sport rodou a bola assim de forma impressionante no início do jogo, e o primeiro tempo foi 75% de posse de bola, segundo o SofaScore, o aplicativo, que ele mensura por tempo, isso aí é interessante, né? Não só pegar o tempo todo, 75%. Só que esse time, passado esses primeiros minutos, que eu não vi esse grande futebol, vi um controle absoluto de bola, mas assim, com o Giovani tentando bastante, o Sport não teve nenhuma infiltração. O Sport não entrou nenhuma vez na defesa do Ituano. Terminou com 9 finalizações, todas de fora da área, basicamente, nenhuma na barra. 9-0 a estatística. Enquanto o Ituano finalizou 2 vezes na barra com muito perigo, com o Maílson defendendo, e uma delas raspando a trave. Então, assim, apesar de você considerar que 2 finalizações de perigo, mas aqui não foi na barra, que o Sport não teve nenhuma bola raspando a trave. Aí você pode dizer, foi para fora, beleza. A Scout diz que foi para fora, mas sem levar perigo. A do Ituano levou perigo. As vaias no intervalo foram merecidas. A pergunta de Fred era levada mais para as mudanças. E partindo para elas é o seguinte: as mudanças para o Sport melhorar, e melhorou no segundo tempo, não significa, essas mudanças não significam de forma exata de que a escalação que todo mundo pedia não serve. Essa escalação ela foi testada por 45 minutos contra um time organizado dentro da segunda divisão, que tinha a mesma campanha do Sport, tentando uma vitória e 2 empates, um time que vem na sequência de atuações mais regular em relação aos adversários. Você quer falar alguma coisa aí, Rafael? Não sei se você quer falar, tá? 5º lugar do Paulista, Cássio, porque eu me atrapalhei aqui no 5º lugar do Campeonato Paulista. 5º lugar do Campeonato Paulista, campeão da última Série C, campeão do Troféu do Interior, né? Porque você termina entre os eliminados, vai jogar, e está no time organizado, que dessas 4 rodadas, acho que foi o melhor time que o Sport enfrentou até aqui, embora tenha perdido. Pode até dizer, o Sport não ganhou do Guarani, não ganhou do Criciúma, mas eu acho que o Ituano foi melhor do que esses 2 adversários. Foi o mais organizado, Foi o mais organizado. E... Pode individualmente não ser o melhor. Isso, mais organizado. Talvez o Guarani individualmente seja melhor, mas hoje é o mais organizado. E esses 45, o Sport não foi bem nesses 45 minutos. Então, é preciso pontuar esse cenário. E Cabral, já que eu vou até falar, Fred, já porque você estava no jogo assistindo o Premier, o próprio Cabral coloca isso. Ele fala disso, não é só a escalação, tem vários caminhos para a escalação não funcionar. A intensidade do seu time, a intensidade do adversário, atuações individuais um pouco abaixo, de repente, naquele momento que você precisava, de repente, uma peça um pouco mais abaixo já desarruma a situação. Então, eu estou dizendo isso para dizer que, para comentar que a escalação desse Sport, e nem era a melhor disposição nesse momento, mas, por exemplo, quando o Fabinho tiver condição de jogo, talvez o Fabinho seja titular, ou seja, já pode subir um pouquinho o nível, mas aquela escalação não foi de tá vendo, testei e não funcionou. Se o argumento... Dalpozo não disse isso, tá? Dalpozo não disse isso, mas se ele dissesse isso, seria a resposta no mesmo nível de dizer, Juba funciona na direita, ele fez um gol contra o CRB, ou seja, seria um comentário bem raso. Então, se você der um pouco de profundidade e análise, você diz, não funcionou, mas tecnicamente aquilo ali é perto do que o Sport poderia oferecer. No segundo tempo, quando as mudanças aconteceram, eu achava que ele ia tirar Jaderson no intervalo. Eu geralmente tenho esse negócio, é ruim porque dessa vez eu não comentei, porque aí eu não posso falar uma coisa que eu nem disse, né? Não tenho como provar, mas eu geralmente digo, eu tiraria esse jogador, colocaria outro, mas eu tinha pensado no intervalo, eu tiraria Jadson, não era nem para colocar Bill, inclusive, era para colocar Everton Felipe, já que Everton Felipe tinha sido relacionado, já estava liberado, mas teria tirado o Jaderson, que estava mal, e ele demorou um pouco mais para tirar, mas fez as alterações, e o Sport foi melhorando, inclusive Dalpozo nas alterações que ele costuma fazer, ele tem um índice de acerto melhor. Se você pegar as últimas partidas, que são muitas alterações, são 5 mudanças, ele costuma, mesmo com o elenco do Sport tem tantas carências, ele costuma acertar mais
mais do que errar. A bronca é que ele não está conseguindo colocar o primeiro time para render, né? Ou seja, o Sport está tendo sempre que melhorar. Melhorou no segundo tempo contra o Criciúma, melhorou no segundo tempo contra o Guarani. Aliás, por toda a ordem, melhorou no segundo tempo contra o Sampaio, melhorou no segundo tempo contra o Guarani, melhorou no segundo tempo contra o Criciúma e melhorou no segundo tempo contra o Ituano. Porra, o Sport precisa jogar bem no primeiro tempo também. Assim, tá claro que o time que começa a partida não está conseguindo ter um bom desempenho. O Sport não fez gol ainda no primeiro tempo, tá? E ele pelo menos está conseguindo ajeitar. Bronca é se ele piorasse. Das 5 alterações que ele fez nessa partida, nessas mudanças, só uma eu não gostei, que foi a de Chico no lugar de Rodrigão. Ali foi Dalpozo na essência. E na essência do pior sentido possível sobre o trabalho de Dalpozo. O Ituano não estava próximo à barra do Sport. Aquilo ali foi simplesmente... Ele simplesmente enxergou que isso iria acontecer, que o Ituano ia ficar na cola da defesa do Sport, da área do Sport, e que era melhor ter 3 zagueiros. Só que isso só aconteceu porque ele permitiu isso. Pô, assim, poderia ter sido Blas, poderia ter sido outro volante. Assim, na hora que entrou, que ele colocou o zagueiro, eu achei assim, naquela situação não estava tendo um volume de jogo do Ituano para que você precisasse colocar mais um terceiro homem na área para quebrar. Eu acho que não funcionou, tá? E querendo ou não, a melhor oportunidade que o Ituano teve no jogo, mas é só coincidência, a melhor oportunidade que o Ituano teve no jogo foi justamente quando o Sport estava com 3 zagueiros. Mas é só coincidência, que foi um chute ali aos 47. Já um posicionamento, porque já um posicionamento mudava, já era Everton e Bill, um lançamento. Ou seja, mesmo com 3 zagueiros, nenhum zagueiro estava no lance, era Bill e Everton, o jogador do Ituano dominou a bola, bateu cruzado e Maílson fez uma boa defesa. Então, assim, eu acho que Dalpozo errou feio nessa, mas acabou não mudando o resultado. Nas outras ele acertou. A entrada de Vanegas, que costuma. A entrada de Vanegas vem sendo uma peça interessante. Inclusive, as 2 vitórias do Sport passam por ele totalmente. Um gol de cabeça no primeiro jogo e uma assistência no segundo jogo. No momento, não foi um lance isolado, tá? Vanegas, assim como não foi o lance isolado dele contra o Sampaio, que ele entrou dando movimentação, isso também aconteceu contra o Ituano. Então, na verdade, são 2 boas atuações dele sendo acionado. Tomara que não seja escanteado, que na hora que ele começa a crescer, mostrar alguma coisa, de repente o cara vai e não entra assim, mas. Vem sendo um escape. Um jogador que poderia ter ficado já para trás pelos torneios do início do ano e, de repente, na segunda divisão começa a render e dar ponto. Se o Sport está no G4 hoje, agradeça a Vanegas, viu? Porque ele tem participação direta em 4 pontos. 2 0-0 que viraram 1-0. A outra mudança, Nares entrou, mas na hora que ele entrou, ele não entrou como meia. Quem era o meia ali foi Juba. Acho que foi os 2 juntos ali. Mas mesmo que Nares também tenha entrado mais próximo ali ao meio, eu acho que Nares entrou bem dessa vez. E a troca entre Bill e Jaderson, eu não teria colocado o Bill. Eu acho que o acerto da Dalpozo é pela saída de Jaderson, mas eu não teria colocado o Bill. E é óbvio que Dalpozo acertou, porque Bill entrou, meteu uma bola na trave e depois faz o gol empurrando a bola para o gol vazio, né? Mas sobre essa mudança, é preciso lembrar que é a mesma mudança invertida de Criciúma, e a gente fala assim, não é uma pedra cantada, porque era tão óbvio que era assim. Quem foi o titular contra o Criciúma? Bill, jogou mal, aí entrou Jaderson. Melhorou, jogou melhor do que Bill, não tem como ser pior, jogou um pouquinho melhor, provavelmente vai ser o titular. Aí vai acontecer o quê? Ele provavelmente vai ser o titular, não vai ter uma atuação tão boa e vai ser substituído por um outro nome, que eu imaginava que a fila fosse andar. Aí foi quase 100% de acerto, porque isso aconteceu, ele começou, não rendeu, só que a fila não andou. A fila, na verdade, foi uma roda, né? A roda girou e voltou para o mesmo lugar com o Bill. Não botaram outro ponto, e aí a carência técnica absurda que o Sport tem em relação a essas pontas, que sempre o melhor é o do banco, e o do banco eventualmente faz alguma coisa, vira o titular e não rende no próximo jogo. Porra, não é coincidência, isso aí já está há meses, está desde o começo, está no Pernambucano. Nos primeiros jogos até já fez algumas boas partidas, mas depois foi caindo em produção de uma forma geral e vem sendo isso. Enfim, só ainda sobre dado, eu tinha falado de 75% de posse no primeiro tempo. Né? No segundo tempo foi 53%, porque foi um jogo mais equilibrado, mas ao mesmo tempo que foi um jogo mais equilibrado, foi um jogo onde o Sport pisou na área. Porque o chute na trave é na entrada da área, o gol é dentro da área, uma outra jogada que é um chute raspando que acho que ninguém chega foi dentro da área. Então o Sport quando conseguiu entrar dentro da área. O gol impedido. Teve o gol impedido, que é o rebote da bola na trave. E isso não aconteceu em nenhum momento do primeiro tempo. E por que isso aconteceu? Foi uma revolução tática? Não. Foram as peças
a troca de... O Sport não teve uma grande mudança tática assim, para o segundo tempo, mas acho que tecnicamente as peças que entraram melhoraram bastante o time. E assim, na segunda divisão não vai sair muito disso, como o Fred vem batendo na tecla da janela. Até a 19ª rodada vai ser assim. O time é esse. Ponto final. O time é essa carência de ponta, mas ao mesmo tempo tem algumas soluções aqui e ali que dá para ajustar. E no final das contas, eu até uma coisa que o Cauê falou, até para encerrar esse comentário, eu coloquei no blog também, que é assim: se o Sport estivesse muito bem, fez entre aspas, uma pré-temporada muito boa, parafraseando Luca Laprovítera, Pernambucano e Copa do Nordeste fez uma pré-temporada muito boa e chegou para brigar muito forte na segunda divisão. Se fosse com essa característica e dissesse que nas 4 primeiras rodadas teria 8 pontos, estava bom. Eu estaria satisfeito com esses 8 pontos nas 4 primeiras rodadas, mesmo que se o Sport estivesse bem preparado. Num Sport que foi visto a Copa do Nordeste, depois cai para o Salgueiro, entra com o treinador assim, jogador lesionado, gente para ser contratada, com carência aqui e ali. Desse jeito, tá com essa campanha, significa que... E a segunda divisão está no momento ainda de, apesar de ter tido essa rodada, mas aí vai ficar 2 rodadas de sábado e depois na sexta, ou seja, vai ter um pouquinho de tempo para treinar, até porque o deslocamento vai ser pequeno, né? Porque vai ser Maceió e depois volta para o Recife, não tem essas viagens que o Sport fez agora, uma para Campinas e outra lá para o interior de Santa Catarina, agora são mais curtas. Dá para trabalhar. Ou seja, você distensiona uma relação tríplice, que é torcida, não é só torcida e técnico, é torcida, técnico e time. Porque a relação entre torcida e time estava começando a voltar ao que era daquela pressão, porque a Copa do Nordeste ela apaziguou e ficou só focada no técnico. Mas aí o time tem alguns elementos que fazem essa relação ser conflituosa. Então, nesse momento, essa campanha ela dá um lastro para que o time treinador e time comissão técnica possam trabalhar um pouco melhor, porque é o que tem, e a campanha vem mostrando que o que tem é suficiente para pontuar. Porque vão ter times melhores que o Ituano, mas vai ter muito time pior do que o Ituano também. E contra o Ituano, o Sport conseguiu vencer, e sem ser um resultado absurdo, apesar de ter sido alcançado no final, mas é um resultado que você fala, que ele foi merecido. Se era para sair um vencedor assim pelo jogo todo, acho que dá para imaginar que seria o Sport. E vão ter times bem piores do que o Ituano daqui para frente. Então, assim, dá para ser competitivo como a gente imaginava que seria. Agora que faltam algumas coisinhas ainda para ficar realmente trilhando assim o acesso, falta.